que é que os magermas de fato pretendem? Porque agora é preciso equacionar isso. Porque praticamente o caderno reivindicativo dos magermas não ficou alterado. Agora, reparem para isto, vocês que são estudantes, tomem nota do que eu vou falar aqui, para vocês perceberem, quando eu digo que o dossiê Magerma, a tese dos magermas está muito bem fundamentada, graças ao professor Gilles Sistak. O professor Gilles Sistak, para mim, eu penso que os magermas devem começar a pensar na base central deles, que é aqui no Jardim dos Magermas, que era o antigo Jardim da Liberdade. Atenção uma coisa, percebam isto, aquilo que era o Jardim da Liberdade é o que se tornou o Jardim Magerma, a base central dos magermas. Isso tem um sentido simbólico, histórico. Então, eu penso que no Jardim Magerma, na base central dos magermas, era importante que os magermas pensassem em levantar um busto, consagrarem, digamos assim, uma homenagem ao professor Gilles Sistak, porque ele é que fundamentou. Isto que vou-vos falar agora, fundamento técnico veio basicamente da assessoria do professor Gilles Sistak. O que eles pretendem? Primeiro, o seguro social. Bem, a pessoa vai dizer, mas seguro social, de onde é que se baseia? Não, está claro, aí está. Vocês são estudantes de direito ou não, registrem isto. Num acordo entre Moçambique e Alemanha, o artigo número 12 do acordo assinado em 1979 já previa o seguro social. Então, a reivindicação de querer reaver o valor do seguro social tem fundamento jurídico, tem base documental, está lá escrito no acordo. 2. Os salários foram transferidos. Como eu vos disse, os salários eram os tais salários facultativos, as transferências facultativas e as transferências obrigatórias. Estão previstas no artigo 9 deste acordo de 1979, o número 1. Temos também o terceiro ponto, as comparticipações do Estado. Portanto, houve uma ordem de serviço, é verdade que aí não termina, não se vê muito bem, porque o resto da ordem de serviço está... agora a produção fez muito bem, porque estava ali por cima do símbolo VM7. Mas tudo bem, esta ordem de serviço, que é 1/D RDA GAB 86, foi a ordem de serviço que determinou que o desconto dos magermas para o Estado. Está tudo documentado. Vamos ver o quarto ponto que eles pretendem. Eles querem indemnização para a rescisão unilateral dos seus contratos. Por quê? Porque os contratos foram rescindidos, não por culpa deles. Houve, digamos assim, a unificação das Alemanhas, a Alemanha do Leste e do Oeste. Esta unificação, por uma conjuntura da geopolítica internacional, com a quebra do Muro de Berlim, os trabalhadores foram contratados da África para lá, de Moçambique. Não tem absolutamente nada a ver com isto. Graças a Deus, o acordo que foi feito pelo Ralph e pelo Marcelino dos Santos já previa, no artigo 5 do acordo, que todos os trabalhadores que estavam nas empresas socialistas, quando eles fossem, digamos assim, que perdessem os seus contratos, quando o seu contrato fosse rescindido de forma unilateral, eles tinham direito à indemnização. Para além dos valores que eu falei, há direito à indemnização para estes trabalhadores. Há direito à indemnização. Vamos lá ver o ponto 5 que os magermas pretendem. O que eles pretendem? Querem o valor da reintegração social. O que é a reintegração social? A reintegração social já é um assunto. Eu vou pedir à produção para pôr bem isto, porque isto aqui é muito importante. É um dos dados mais importantes que eu quero apresentar hoje. Uma das maiores provas de que o governo, de fato, agiu de muito má fé, agiu como um governo terrorista perante os magermas. Aqui está uma prova muito importante. A reintegração social, que, por exemplo, os deputados têm. Acho que já foi discutido uma vez, né? O subsídio de reintegração. O governo também tem. Quem está no governo, que sai do governo, tem o subsídio de reintegração. Como é que os nossos embaixadores que foram à Alemanha não têm direito à reintegração? Mas, curiosamente, o acordo de 79 já previa isso. Já previa isso. Tanto mais que houve, em 1990, um seminário, que era um seminário para, digamos, refletir sobre o impacto da unificação entre as duas Alemanhas e o impacto que isso teria na economia moçambicana. Nessa altura, eu recordo o Dr. Magid Osman, que era o ministro das Finanças, foi lá falar dos aspectos econômicos em 1990. Já nessa altura, havia uma predisposição do governo alemão de disponibilizar 300 milhões de dólares para a reintegração dos magermanos. Está onde esse dinheiro? Veja só, o desconto deles, que falou a Nina, era de 93 milhões de dólares. O governo alemão se prontificou neste seminário, do curso seminário, a disponibilizar 300 milhões de dólares para a reintegração
dos ex-trabalhadores da RDA. Isto, quem quiser, o que estou a dizer. Porque alguns dizem, Venâncio, qual é a prova? Se quer a prova, vou dar exatamente um documento oficial, um documento até de uma publicação, da propaganda do governo. A revista Tempo. Muita gente conhece a revista Tempo. Está aí as referências. Coloquei as referências para que ninguém diga que estamos a levantar assuntos sem prova. Vão abrir a revista, procurem a revista Tempo. O número 1050, do dia 25 de novembro de 1990. Está lá escrito lá. Está escrito a intenção demonstrada, a disponibilidade completa e incondicional do governo alemão de disponibilizar 300 milhões de dólares para a reintegração dos Magermans. Foi o que foi feito. Isto tem que ser esclarecido. Tem que ser esclarecido. Há um assunto ainda em relação à reintegração, que é o caso da Socremo. Essa microfinanceira que surgiu, o Socremo, é por causa dos Magermans. Se calhar você que é mais novo não sabe disso, não é? Não sabe disso. Portanto, a Agência de Desenvolvimento Alemão, que é a GTZ, chegou a disponibilizar para o Socremo 2,2 milhões de marcos, que era para a abertura da Socremo, que era para começar a apoiar os Magermans. E o governo de Moçambique disponibilizou 1 bilhão de meticais. Bom, você pode estar a pensar que o governo fez uma grande coisa. Mas é um governo malandro, um governo de fintas. Não tirou o dinheiro do orçamento do Estado. Este 1 bilhão de meticais foi tirado exatamente dos descontos que eram feitos pelos Magermans para formar a Socremo. Mas este problema da Socremo, para nós discutirmos, precisamos de um dia só para falar da Socremo, porque é muito complexo. Vamos deixar para as próximas edições. Vamos ver então outro ponto, o abono à família. Alguém dizer, eles estão a exigir muito, abono à família. Está previsto. Há uma ata que foi acordada no dia 28 de maio de 1990.5, com o governo moçambicano. Estava previsto o abono família para que os Magermans chegassem aqui a Moçambique. Ainda foi disponibilizado um valor de 29,5 milhões de marcos pelo governo alemão para isto. Vamos ver o sétimo ponto. O sétimo ponto daquilo que eles pretendem, né? Não sei. Já está aí, o subsídio de criança. Até está aí escrito em alemão. Kindergeld, acho que é isso, eu não falo alemão, mas quem fala alemão deve estar, como se chamava. Estava previsto também nos protocolos, né? O sétimo ponto. Vamos ver o oitavo ponto. Qual é o oitavo ponto que nós tínhamos? Daquilo que eles pretendem, direitos que eles tinham, os direitos que eram deles. Portanto, a produção está a demorar, mas o oitavo ponto já adianto. Acidentes de trabalho. Há muitos Magermans, que hoje, eu por acaso, na última visita que tive ali aos Magermans, notei que havia muitos Magermans que eram, digamos, que foram acidentados. Estamos a descrever o que é que queriam os Magermans, o que eles pretendem. Para limpar algumas teias da aranha que andam na cabeça de algumas pessoas. Você viu os Magermans a marchar? São marginais. Não tem nada a fazer. São buçais. São vândalos. Foram pagos. O que quer? Não, hoje estou a explicar com detalhes que você tem um governo terrorista e que os Magermans foram muito bem assessorados. Está aqui o nono ponto. Na Alemanha, a partir do protocolo de 1990, no dia 28 de maio, houve um acordo entre o governo alemão e o governo moçambicano, de que os Magermans, quando estivessem para vir para Moçambique, iam receber 3.000 marcos, que era para apoiar nas despesas de envio das suas coisas. Aquelas M7 que você viu, aquelas motas andavam aí, M7 dos Magermans, aqueles fatos de treinos que ele trazia, aquelas aparelhagens. Portanto, era preciso pagar as despesas de envio. E como os contratos foram rescindidos sem a culpa deles, o governo alemão, vou pedir para a produção voltar um pouco para trás, está a correr muito. O governo alemão assumiu que o envio de bens dos Magermans para Moçambique devia ser subsidiada. É por isso que tem aí os 3.000 marcos. Está bem? Tem aí os 3.000 marcos. Está bem? Então, este valor também não foi pago.
10,10 que são os juros de mora. Portanto, é preciso considerar todo o valor que eles perderam ao longo desse período. Aquele senhor que vocês estão a ver ali, atrás de mim, eu estive aqui a falar de acidentes de trabalho, não foi? Falei de acidentes de trabalho, que também é preciso. É uma das pessoas que é vítima. É uma das pessoas que é vítima dos acidentes de trabalho. Eu fui tirar essa imagem justamente nos dossiês que foram enviados ao Presidente da República na altura, ao Armando Emílio Guebuza. Tem a foto deste senhor, que foi uma das pessoas que teve acidente de trabalho e que não teve nenhuma indemnização. E há muitos magermas que até andam com próteses nos seus pés, porque eles estavam na indústria. Alguns ficaram sem pernas, outros ficaram sem braços, outros tiveram ferimentos gravíssimos, que eles têm ferros dentro deles, ligas metálicas, têm próteses no seu próprio corpo, não tem medicação, não tem assistência médica. E muitos deles não é assistência médica física apenas, eles precisam de assistência médica também, assistência psicológica. E alguns já têm assistência psiquiátrica. Portanto, não é só o problema físico, é um problema também emocional, psicológico e espiritual até certo ponto. Até gostei porque sei que existem lá 2 ou 3 pastores no meio dos magermas, que eu tive até o privilégio de orar com eles no dia que fiz a visita. Pelo menos espiritualmente, eles tomaram a sua própria decisão de começar a buscar ajuda espiritual, não é? Mas é isto que é importante. Portanto, eu apresentei aqui os 10 pontos em que os magermas têm todo o direito. E eles não estão a inventar. São questões que estão nos protocolos, estão nos acordos, assinados pelo próprio governo moçambicano. O governo de Moçambique assinou os protocolos. O governo de Moçambique assinou, prometeu e comunicou a eles. O que eles estão a fazer é exatamente pedir os direitos que estão escritos, legais, que eles têm legitimidade. Tal e qual você, ao trabalhar numa empresa, quando chega a altura de 13º, você não entende o 13º como um favor que o teu patrão te faz. Você entende o 13º como um direito, porque é o que vem previsto na lei de trabalho. Por exemplo, a lei de trabalho prevê, por exemplo, férias. Quando chega a altura de você ter férias, você não vai pedir favores para ter férias, é teu direito. Aqueles 10 pontos que eu disse dos magermas, é pleno direito dos magermas. Então tem que se fazer um recálculo.